poeta e prosador Ronaldo Caggiano, escritor brasileiro que está morando em Portugal, ele, sobretudo na literatura, na sua poesia, ele tem uma visão nihilista do mundo, uma visão meio cética de quem vê o mundo de uma maneira menos glamourosa. Ele salienta na sua poesia as ambições do homem, a tentativa do homem superar o próprio homem e de condicioná-lo às suas ambições, aos seus medos, às suas degradações. O seu mais recente livro, Cartografia do Abismo, ele transita muito bem por aí. É um livro, de certa forma, pessimista, ou pelo menos tenso, muito tenso, porque ele disseca o mundo real. E o mundo real nem sempre é uma das melhores visões que se tem do próprio mundo. E é sobre este livro, Cartografia do Abismo, que a gente conversa no Leituras de hoje. Ronaldo, vamos conversar sobre a Cartografia do Abismo, que é seu livro mais recente, e é um livro de poesia. Você é mais conhecido como prosador, embora a sua poesia tenha sido bem divulgada aqui. Mas como é esse trabalho da poesia na sua obra? Como até isso, quando é que você sabe que desperta esse sentimento poético na sua obra? A poesia foi o primeiro insight criativo na minha vida. Eu comecei escrevendo poesia aí na juventude, na adolescência. Os primeiros 5, 6 livros que eu publiquei inicialmente foram de poesia. Então, a poesia é o meu salto inicial dentro da literatura. E eu me lembro que, há muitos anos, eu conversando com o Joanir de Oliveira, e ele comentou comigo, mais ou menos no final dos anos 90, você tem muitos livros de poesia, eu percebo na sua poesia um certo tom discursivo. Você nunca pretendeu escrever prosa, ficção? E eu falei, só Joanir, inclusive eu tenho muitos contos escritos, mas que eu nunca usei publicar, nem em jornais, nem em revistas, e eu poderia um dia reuni-los em livro. Ele falou, porque eu vejo na sua poesia esse influxo narrativo. Você tem uma poesia um pouco caudalosa, discursiva, e eu acho que tem aí a semente, o germe de um ficcionista, de um prosador. E aí, estimulado pelo olhar dele, eu acabei reunindo os primeiros contos que eu tinha escrito na época, que eu guardava, e surgiu em Brasília o concurso da Secretaria de Cultura, Prêmio Brasília de Produção Literária, no final dos anos 90, 99, 2000. E eu quis fazer um teste com esses contos. Eu vou submeter, eu mostrei ao Joanir, ele gostou muito, falei, acho que esses contos estão de ótima qualidade, você poderia revisar alguma coisa ou outra e entrar no concurso. E eu submeti ao concurso da Secretaria de Cultura em 2001, e o livro, né, cujo título é Dezembro Indigesto, acabou vencendo o concurso. E aí, né, deflagrou em mim a necessidade de continuar a dar tratamento à minha poesia, mas não esquecendo também da possibilidade de fazer prosa. Então, esse concurso foi um grande estímulo e foi assim, uma espécie de catapulta para a minha inserção no mundo ficcional. E eu alternei durante esses anos todos, né, a escrita de poesia com a escrita de contos, de novelas. E a poesia, para mim, também, ela implica também num decalque da linguagem. Eu acho que literatura é linguagem, sobretudo, né? E dentro da ficção, para mim, a linguagem poética tem uma importância muito grande. Eu me lembro que o Baudelaire dizia, né? Seja poeta mesmo em prosa. Então, eu acho que eu faço esse trânsito, essa transfusão da linguagem poética para os meus livros de ficção, seja no conto, seja na novela. O Ferreira Goulart falava muito do espanto, né? Porque o que eu percebo, e o Cartografia está muito centrado nisso, que há uma temática predominante no seu livro de poesia, né? Nos livros de poesia que eu conheço, uma certa temática predominante. Esses livros são pensados? Como é essa estrutura da construção da poesia? Uma vez alguém me disse, eu li também sobre isso, que a gente parece estar sempre escrevendo o mesmo livro, seja na prosa, seja na poesia. Eu acho que são aqueles temas que me percorreram a vida toda, que fazem parte de uma certa consciência da perplexidade
que toma conta da minha visão de mundo, né? Eu acho que esses temas como a morte, como a passagem do tempo, né? Como as inquietações metafísicas, o nosso olhar inquieto e perturbado diante dessa realidade, desse mundo cão. Então, essas temáticas vão contornando muito a minha obra literária. Então, eu tenho muita preocupação com isso, né? Com o destino do ser, com o destino do homem diante das fragilidades, da imperenidade, das vicissitudes. E nós vivemos num mundo tão distópico, tão premido pelas circunstâncias agora da pandemia, né, que deixou o ser humano legado a um estágio de insularidade, de isolamento, de aquartelamento, né, de relações virtualizadas. Então, essas temáticas chegaram também, nesse momento, a gerar uma literatura do espanto. Então, esses 4 anos que eu tenho vivido fora do Brasil, né, aqui em Portugal, eu tenho me relacionado com outros cenários, com outras situações, com outros acontecimentos, com outras culturas, e eu percebo que os temas que percorrem a literatura de qualquer pessoa, seja em Brasília, seja em Lisboa, seja em Cataguás, ou seja em Pernambuco, são os mesmos, são aqueles temas ancestrais que vão atravessando a humanidade. E eles são presentes na literatura de um modo geral. Então, a gente escreve justamente para vencer esses fantasmas, né, essas obsessões, esses temas que nos incomodam, que a gente vai reciclando a cada livro, a gente vai dando títulos novos, vai dando visões novas, narrativas novas, dicções novas, mas no fundo, são essas mesmas preocupações, essas mesmas inquietações metafísicas, psicológicas, geográficas, que acabam nos afetando no momento da escritura. É dessa realidade que a gente faz a captura dos cenários, dos sentimentos, das apreensões e de tudo aquilo que é incômodo. Literatura, poesia, esse mergulho no espanto, é a nossa tentativa de decodificar esse mundo que nos cerca. O Cartografia do Abismo me parece, eu não digo que é um livro assim mais tenso, né? Mas me parece um livro muito preocupado com a visão menos fervorosa da vida, né? Quer dizer, é uma volta muito às questões da morte, da solidão, da opressão. É uma temática muito pesada, muito forte. Por que esse sentimento neste livro? Essa percepção sua é extremamente correta, porque esse sentimento para toda a poesia que eu venho escrevendo. Inicialmente, eu fazia uma poesia de um tom um pouco mais lírico, tendendo para um romantismo, talvez não piegas, mas também com um tom um pouco niilista. E eu fui aprofundando minha relação com a literatura na tentativa de responder a determinados questionamentos, a determinadas angústias, dilemas e demandas que nos incomodam, sejam de ordem filosófica, metafísica, psicológica, afetiva. E o mundo em que vivemos, sobretudo nesses últimos anos, em que você vive o avanço, por exemplo, do conservadorismo, né, da violência, do negacionismo, das práticas racistas, né? De todo um processo de banalização da vida e da morte, em que as relações são muito premidas pelo ter, né? E não pelo ser, a gente vai percebendo que a condição humana vai perdendo todo aquele seu sentido de humanidade. E o homem ele vai sendo afetado por esse tempo de etiqueta, né, de coisificação. Você vê que nos últimos anos, dentro dessa sociedade de consumo, dentro dessa experiência de um mundo capitalista cada vez mais sintonizado com as emergências do mercado, o homem se tornou cada vez mais insularizado dentro das suas próprias ambições. Então, nós vivemos ilhas, né? E as pessoas se tornaram muito
arredias ao afeto, ao contato. Eu acho que tudo isso aí tem interferido, né, no modo com que eu tenho pensado, com que eu tenho refletido sobre o mundo. Por isso esse livro tem essa tensão, tem essa intensidade, essa densidade de tentar penetrar, né, no cerne, né, na víscera, né, dessa coisa que nos incomoda, desse espanto cotidiano. É a morte, é a miséria social, é a banalidade com que a vida e a morte vêm sendo tratada, é o passivo, né, que tem vivido a sociedade, com guerra, com miséria, com a questão, por exemplo, dos refugiados, que eu acho que isso aí é um holocausto que contemporâneo, né? Nada, depois de Auschwitz, a gente pensou que não haveria mais com que se espantar. E nós estamos vendo aí a questão dos refugiados, dos degradados, dos sem pátria, dos sem terra, dos sem teto. São questões que estão aí na ordem do dia e que a poesia, de certo modo, a literatura, de um modo geral, incorpora. E são temas que me interessam profundamente discutir, né? E nós crise política, né, de crise política em que há um espectro de barbaridade e de medievalismo que está perpassando o mundo, isso também é uma preocupação que eu tento decodificar na minha poesia, né, através do processo de reflexão e de combate. O livro está muito presente as referências culturais, né, sobretudo literárias, mas uma tentativa, pelo menos, de uma revivência da cultura clássica, né? Dos mitos gregos e tal, que permeiam muito o livro, quase que num contraponto entre esses mitos e digamos, essa mitologia atual que você falou aí tanto sobre ela, né? Quer dizer, como é que se dá também a ligação entre esses dois mundos? Eu acho que, de certo modo, as leituras que eu fiz durante a vida, né, não só a leitura literária, mas a leitura do mundo, a leitura cinematográfica, a leitura da fotografia, a leitura as leituras que as linguagens nos permitem fazer do mundo, eles acabam se transfigurando no que eu escrevo. Eu acho que há um trânsito aí, um trânsito crítico, onírico, na literatura que eu faço, né? Na poesia que eu escrevo, na prosa que eu realizo. E há sempre um diálogo com outros autores, com outras referências estéticas, né? Com outros mundos, com a filosofia, com a arte, com o modo de perceber as coisas, na interculturalidade, né, as experiências de viagens, tudo isso eu tenho tentado enxertar na minha obra. E eu tenho uma relação muito forte com aquilo que eu leio, sabe? De repente, um determinado livro me provocou um espanto, um impacto, um soco no estômago, e aquela obra vai, de certa forma, direcionar alguma coisa que eu esteja escrevendo. Então, você percebe que, muitas vezes, nos meus contos ou nos meus poemas, há muita epígrafe, né? A epígrafe aí, no sentido não só de homenagear aqueles autores com os quais eu tenho uma relação de leitura, né? Que são meus gurus, minhas referências literárias permanentes, mas também é uma forma de empatia com o tema que eu estou escrevendo. Uma vez uma pessoa me disse, e eu acho até que eu discuti isso com você sobre essa questão, eu acho que foi com você mesmo. Um amigo me falou assim, poxa, toda vez que eu leio o seu livro, eu tenho que pagar pedágio às epígrafes. Né? Ele reclamava que todos os meus livros tinham epígrafes nos contos. Né? E aí eu lembrei do Murilo Mendes, ele usava muito epígrafe, e do Murilo Rubião também, né? Todos os contos do Murilo Rubião tinham epígrafes, e no caso dele, epígrafes da Bíblia. Então, eu acho que é uma sintonia, é um flerte, um diálogo permanente que eu faço com linguagens, com autores e com obras, e que tem alguma ligação, alguma empatia com aquilo que eu estou escrevendo, com aquele meu olhar em determinado momento. Inclusive, essas referências elas estão muito marcantes no próprio corpo do poema, né? Quer dizer, a gente percebe muito um certo sotaque drummondiano, mas, sobretudo, você falou agora no Murilo Mendes, e sobretudo,
não é ele era um catolicão, né? Um poeta muito voltado às questões do sagrado, né? E você vai contra isso, né? Quer dizer, há uma certa negação de Deus, né? Quer dizer, esse negação não de Deus, mas é próprio do sentido religioso, né? Isso também seria uma certa visão do homem moderno, você vive num país extremamente católico, né, com igreja para tudo quanto é lado. Então, quer dizer, como é essa convivência também com os sentimentos religiosos? Na poesia também eu tento fazer esse contraponto, que é uma espécie de imersão crítica nessa cultura católica, opressiva, que a gente recebeu na infância e que vem dessa tradição judaico-cristã, de qual está impregnada não só a sociedade brasileira, mas muitos povos do mundo, e principalmente Portugal, onde o catolicismo é muito forte. Então, sempre desde cedo, eu procurei questionar muito essa questão das verdades prontas, né? Da ditadura, do sublime, e eu tento, através da poesia, fazer uma espécie de crítica, né, desse saber litúrgico, desse saber religioso, e tentando entender como o superior consegue se estabelecer dentro da consciência individual e coletiva e determinar, inclusive, destinos. Eu acho que eu não sou religioso, não acredito em nada, mas eu percebo que a religiosidade é um émulo desde o início da humanidade, e, com a minha visão niilista, eu tento entender essa questão da deidade, né? Essa relação profunda que o ser humano tenta ter com o absoluto, com o desconhecido, com um Deus, como se fosse uma espécie de mecanismo de defesa com o qual ele se debate para tentar explicar suas próprias deficiências, fraquezas e seus fracassos. Eu acho que a ideia de Deus, a ideia de temor, é uma ideia que sempre me assustou. E eu tento, através da poesia, fazer uma espécie de expandir essa temática no sentido de tentar entender, né, como se dá, como se elabora, né, como se isso cartografa a condição do ser humano no seu percurso existencial. Organizar um livro de poesia. Eu lembro de alguns autores dizendo que para fazer um livro de contos você tem que encontrar identidade entre os contos, né, para que o volume funcione. Seus livros de poesia também são organizados mais ou menos com identidade entre os poemas. Isso é intencional? Como é que é feito esse trabalho? Maurício, se é intencional, é de forma até meio inconsciente, mas eu percebo que às vezes existe uma certa linearidade, um certo liame entre os poemas. Parece que eu estou repetindo as mesmas referências nos poemas, mas eu acho que são essas questões muito presentes, né, que estão na ordem do dia, né, da nossa consciência, da nossa possibilidade de brigar, né, dentro dessa grande treva, né, que é a existência humana, porque a gente está sempre afrontando os muros, a escuridão, né, os acessos interrompidos, as interdições que a travessia nos impõe. Eu acho que, no fundo, a poesia, né, como diz, eu já tinha dito, a literatura se nutre do real, como diz um personagem do Ciro dos Anjos. E essa realidade, ela que nos convoca, ela que nos dá, né, o empurrão, o gatilho, para que você possa fazer os seus questionamentos e realizar a sua catarse literária, né? Que também é uma forma de você se redimir com seus fantasmas, com as suas obsessões, né? Com seus tormentos, que é tudo isso que forma a nossa, né? As nossas vivências. Você sempre foi uma pessoa muito gregária, né? De convivências muito... Organizou antologias e sempre teve sempre à frente de muitos eventos culturais, né? Sempre um agitador cultural, de certa forma. Como é que está sendo feito isso aí em Portugal? Você está fazendo isso? Como é que está essa sua
essa sua, digamos, vertente de agitador cultural? Como é que... Eu acho que era uma vertente que teve muita eficácia, né? Teve muita proeminência em Brasília, porque a gente vem de uma época em que a gente ainda percebia muita generosidade na relação literária, né? Eu convivi com todos vocês aí em Brasília e com pessoas de outras cidades, eu vivi quase 30 anos, 28 anos, então sempre foi uma relação de convivência, de parceria, de troca e de empatia mesmo. Às vezes você pode até não se identificar com o trabalho de um ou de outro e tal, mas existe aquela camaradagem, aquela relação, aquele afeto, né? Existe eu diria, um neologismo, uma broderagem entre os colegas. E Brasília, para mim, foi esse campo aberto, né? Em que eu convivi com todo mundo. Isso facilitou muito, né? Esse meu interesse em cartografar, em registrar a literatura em Brasília, através das antologias que eu organizei, né, na tentativa de mapear o mais justo possível, né, o cenário literário de Brasília, sem fazer juízo de valor, mas cobrindo todo o período de existência da cidade, quando fiz aquelas 2 antologias de conto e uma de poesia. Agora, em Portugal, é bastante diferente. Primeiro que existe, a gente percebe aqui em Portugal, uma certa resistência, né, ao que vem de fora. É uma literatura muito pujante, nós temos aqui, sem dúvida alguma, um cenário e um repertório literário de autores e obras assim que de extrema vitalidade e de padrão estético. E existe uma certa resistência, isso eu tenho ouvido falar, não apenas de leitores, mas de escritores e até de editores, da dificuldade de o leitor português abrigar a literatura brasileira. Ele sente uma dificuldade com a linguagem, com a semântica, com a dicção. E eu percebo o seguinte, a literatura de língua portuguesa, por exemplo, dos países africanos, é muito melhor estabelecida, recepcionada, né, resenhada e criticada nos jornais aqui do que a literatura brasileira. Existe esse problema aqui, infelizmente. E o mercado editorial aqui é extremamente competitivo, como você sabe, não é diferente de nenhum lugar do Brasil, do mundo. É um país pequeno, mas com um PIB literário, eu diria assim, enorme. Você tem nomes de todas as gerações que estão produzindo intensa e densamente aqui, com uma repercussão nos países da Europa. Os autores portugueses de Portugal, de língua portuguesa de Portugal, são muito bem editados e traduzidos na Europa. E eu tenho tido aqui uma vida mais reservada, não tenho o mesmo trânsito, a mesma relação que eu tinha em Brasília, até porque na opção de vir para cá eu tive o desejo de ter uma vida mais recolhida também, sem participar de grupos, de pacotes, mas o relacionamento com escritores aqui, sejam escritores iniciantes ou escritores estabelecidos, né, famosos ou não, é muito tranquilo, as pessoas têm um grande respeito pela literatura brasileira, embora, repito, não existe essa aceitação, né, da literatura como deveria ser aqui, da literatura brasileira. Ainda nós estamos precisando preencher essa lacuna, mas no relacionamento com as pessoas, muitas vezes sou convidado para apresentar livros. Aqui em Portugal existe muito isso, de um livro ser, antes de ser, no dia do lançamento, ter uma mesa com 2 ou 3 pessoas falando sobre aquele livro. Então, eu já fui convidado para várias apresentações de vários autores, poetas, ficcionistas, e já fui convidado também como jurado de vários concursos literários, inclusive agora estou participando de um aqui na comunidade de Oeiras, que fica aqui perto de Estoril, onde eu moro. Então, a relação é muito afetiva, é de muita camaradagem também e de muito afeto. Agora, o mercado editorial é como no Brasil, você sabe, existe uma hegemonia, um monopólio das grandes editoras, né? O mercado ele é muito seletivo, então é muito difícil você penetrar dentro desse círculo que já tem um grande plantel de autores e tal, mas eu tenho publicado por pequenas e médias editoras, e quanto a isso eu não tenho o que reclamar, não. Os livros têm saído com certa regularidade. Já publiquei 3 livros aqui,
né, nos últimos 4 anos, e o feedback tem sido bom. Maravilha. Cagiano, foi um prazer conversar com você aqui no Leituras. Igualmente. E sucesso aí, que venham mais livros. Um grande abraço. Matar a saudade de Brasília através de você. E eu mando um abraço para os nossos queridos amigos escritores, né? E estamos aqui, quando você vier aqui. O ano passado estava para vir aqui fazer aquela pesquisa do Torga, mas a pandemia te interditou, mas estamos aí à disposição.